Qual a diferença do treino de uma mulher de 40 e poucos anos para o treino de uma menininha de 20 e poucos anos? Será que elas devem fazer os mesmos exercícios? Será que elas devem fazer a mesma quantidade de exercícios? Enfim, será que o treino é igual? O que muda de uma para outra? Eu pensei nesse vídeo porque eu estava na academia esses dias treinando e aí eu comecei a observar o treino de algumas meninas. E não para olhar as meninas, tá? Não era essa a intenção, mas realmente de acompanhar o exercício. E aí eu comecei a pensar que o que elas estavam fazendo, normalmente as meninas mais novas, mulheres mais velhas não iam fazer, ou não iam querer fazer, ou não iam gostar de fazer, enfim. E eu já vou explicar o porquê. Eu vou começar esse vídeo falando esse assim de aspectos mais que são do dia a dia, que não é questão da parte fisiológica, não é com estudo científico, é mais pela minha experiência, por essa minha observação, né, que não foi de um único dia, mas por essa observação e por ter bastante alunas na faixa de 40, 50 anos, que eu sei bastante como é que é a rotina delas e sei que é uma grande diferença nisso para as meninas mais novas, né? Então, a primeira coisa que eu penso na diferença do treino de uma mulher de 40 e poucos anos é a dificuldade para fazer certos exercícios. Fazer a fundo, búlgaro, step up, que agora é um exercício aí que talvez você nem saiba ainda qual que é, mas você vai perceber que daqui a pouco ele vai aparecer no seu treino porque é mais um exercício que está na moda. São exercícios bem complexos de fazer. E às vezes a mulher que é mais velha, que tem uma vida corrida, ela não vai ter um tempo ou até mesmo ela não tem uma capacidade de aprendizagem para fazer esses exercícios. Não que ela não possa aprender a fazer, tá? Não fica pensando, ah, não, então significa que eu não vou conseguir fazer, ou, né, eu já falei sobre isso no meu Instagram, e aí já surgiu uns comentários assim, ah, mas eu faço esses exercícios e tenho 50 e poucos anos. Não, óbvio que você pode fazer, mas a capacidade de aprendizagem motora de uma mulher de 40 e poucos anos não é a mesma de uma guria de 20 e poucos anos. Ao mesmo tempo que ela tem mais dificuldade de aprender, ela tem menos tempo disponível normalmente, né? Então, certos exercícios, não que não possa ser feito, mas o que eu quero dizer é que assim, você pode ter um ótimo resultado, você pode ter o corpo super definido, uma barriga chapada, um bumbum levantado, sem precisar fazer a fundo, sem precisar fazer búlgaro. Não que os exercícios não sejam bons, são excelentes, mas já é um tipo de exercício que ele pode esperar um pouco mais para entrar numa ficha de treino, né? Talvez quando a pessoa tiver com um pouco mais de tempo, tiver mais experiente. Mas se você está começando agora, aí, não se preocupe em fazer exercícios que são muito desafiadores, tá? Isso não vai te dar um resultado melhor e possivelmente até vai ser um resultado pior. E eu vou explicar isso um pouco mais para frente do vídeo, tá? Aí uma outra coisa também que eu penso é a dificuldade para montar certos exercícios. Por exemplo, elevação pélvica, levantamento terra, são ótimos exercícios, eu gosto muito, prescrevo muito para as minhas alunas presencialmente, mas para as minhas alunas de consultoria que vão treinar numa academia cheia, que muitas vezes não tem um espaço adequado para fazer um levantamento terra, não tem uma máquina de elevação pélvica e tem que ficar adaptando, aí a pessoa tem que pegar um banco para fazer elevação pélvica, aí ela pega também uma barra, aí tem que botar um monte de peso, porque são exercícios que é para se colocar bastante peso, tanto terra quanto a elevação pélvica. E aí fica aquela coisa impossível de fazer, né? Então, além do tempo que a pessoa tem mais curto, ela também vai olhar para aquilo ali, ter que montar aquilo tudo no meio da academia, dá vergonha, dá um certo desconforto de ter que estar fazendo aquilo ali. De novo, não que você não possa fazer, são ótimos exercícios se você já faz no seu plano de treino, se isso não é problema para você, continue, manda bala, vai em frente. Uma outra questão que eu penso, e eu mudei recentemente esse pensamento, é preferir exercícios em máquinas do que exercícios livres.
Se você quer saber o que a gente tem em estudo científico, qual que é melhor, exercício em máquina ou exercício com peso livre, qual que é melhor de fazer, não existe diferença, tá? Não existe diferença. Porém, quando a pessoa vai treinar sem supervisão e é uma pessoa que tem uma vida corrida, eu vou preferir agora usar as máquinas. Por quê? Vamos supor que você esteja começando a treinar, esteja aprendendo, esteja no início, e você não sabe fazer muito bem um agachamento, não tem confiança suficiente para fazer um agachamento, ou um supino com halteres, enfim, exercícios com peso livre, com barra livre, você não sinta confiança para fazer. Mas tem uma máquina que pode fazer isso. Ao invés do agachamento, pode ser feito o agachamento no rack. Ao invés do agachamento livre, pode ser feito o agachamento com a barra guiada. Existem outras opções, existem máquinas que são feitas para ajudar, né? É óbvio que pode mudar ali um pouco aonde pega cada máquina, né? Cada exercício vai pegar um pouco mais cada grupo muscular de forma diferente, mas isso não é um grande problema. Isso é só o professor, quem estiver montando o seu treino, saber equalizar, distribuir o volume de exercícios, né, para um ou para o outro. Mas isso não é o problema. Mas o que eu quero dizer é que treinar numa máquina é muito mais seguro, te dá muito mais confiança. Outra coisa, treinar em máquina, você vai ficar muito mais confiante para chegar próximo da falha, para você treinar próximo do máximo que você consegue. Porque a gente sabe que isso é extremamente importante para ter resultado. Se você quer ter resultado, você precisa treinar próximo da falha, você precisa colocar uma carga que você chegue até próximo da falha. Ou seja, tem lá no seu treino que é para você fazer 12 repetições. É para você fazer 12 repetições, mas com uma carga que você conseguisse fazer no máximo 14, 15 repetições. Não é para colocar uma carga onde você conseguiria fazer 20, 25 repetições. Se você treinar dessa forma, você não vai ter resultado. Só que para fazer um agachamento com peso livre e chegar próximo da falha é muito difícil. Só para você ter noção, alguns sinais de que acontece quando a gente está realmente chegando próximo da falha. A velocidade do exercício vai diminuindo. Você diminui a velocidade do exercício porque você não consegue mais subir tão rápido. Imagina isso acontecendo durante um agachamento livre, onde você não tem nada para apoiar. Ou seja, treinar próximo da falha é um grande desafio. E se você tiver com uma barra solta nas suas costas, é mais difícil você chegar próximo da falha. Por esse motivo, eu prefiro, hoje em dia, exercícios em máquinas para quem não tem experiência de treino com peso livre. Mesmo para quem tenha. Eu prefiro muitas vezes ainda chegar numa máquina, porque a pessoa que já sabe treinar, que ela já sabe chegar próximo da falha, que ela sabe colocar carga, ela vai chegar numa máquina e ela vai fazer ainda mais. Ela vai fazer 2, 3 repetições a mais que ela não faria se fosse o peso livre. Então, esse é mais um dos pontos, tá? E essa ideia de chegar próximo da falha já nos leva a ideia final de tudo isso, né? Que é o que eu falei para vocês, que é pensar agora com estudo científico. O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal? É que assim, ó, quanto mais a gente vai envelhecendo, mais próximo da falha durante os exercícios a gente tem que chegar. Porque a gente tem meio que um bloqueio anabólico com o passar dos anos. A nossa capacidade de ganhar massa muscular, ela diminui com o passar dos anos. E você deve saber disso, isso não é mistério nenhum, né? E tem um estudo científico comprovando, eu vou deixar o estudo aqui, né, uma revisão que fala sobre isso. Então a gente tem um certo bloqueio para ganhar massa muscular. E para que a gente consiga gerar um estímulo que seja suficiente para ganhar massa muscular, é muito importante que a gente chegue cada vez mais próximo da falha muscular. Então, se você passou dos 40, passou dos 50 anos, é muito importante que você coloque carga suficiente nos seus exercícios e faça um grande esforço. Então, esse é mais um dos pontos que são diferentes do treino de uma menina de 20 e poucos anos com o treino de uma mulher de 40 e poucos anos. Então, aquela história de que quando eu tinha 20 e poucos anos,
qualquer coisa que eu fazia dava resultado. Ou quando você olha a menininha de 20 e poucos anos fazendo o exercício e tendo resultado e você com mais dificuldade, saiba que isso acontece realmente. Você tem um pouco mais de dificuldade de ganhar massa muscular. Menor sinalização via mTOR, que é a via de sinalização para a hipertrofia, maior resistência à insulina, né? Isso, a resistência à insulina, ela vai diminuir a tua capacidade de ganhar massa muscular e também vai fazer com que você acumule mais gordura com mais facilidade. E esse é o ponto onde realmente o teu metabolismo está pior. Isso é o que caracteriza uma piora do metabolismo com o passar do tempo. O seu corpo, o seu músculo, ele está captando, tem a menor capacidade de pegar o açúcar do sangue e trazer para dentro dele para ser transformado em energia. Esse açúcar que o músculo não consegue pegar, que fica dentro do sangue, ele vai ser levado para a gordura e vai ser transformado em mais gordura. Ou para o fígado e vai ser transformado em mais gordura lá no fígado. Tá? Então, isso é uma piora do seu metabolismo com o passar do tempo. Isso também piora a sua capacidade de ganhar massa muscular, porque você precisa dessa glicose para o seu músculo aumentar dentro do músculo. E se essa glicose não está entrando dentro do músculo, você tem uma piora da capacidade de ganhar massa muscular. Quem está na pré-menopausa, que pouco se fala, mas quando você está com 40 e poucos anos, você está na pré-menopausa. E isso já está acontecendo mudanças hormonais no seu corpo. Você já está sentindo os efeitos dessas mudanças hormonais. Então, uma das mudanças metabólicas é essa piora no seu metabolismo. Mas não, a velocidade do teu metabolismo não muda, né? O que eu quero dizer é que, assim, às vezes as pessoas falam assim, meu metabolismo está lento. Não, o teu metabolismo não está lento, tá? O teu metabolismo, ele se mantém estável dos 20 e poucos anos até os 60 e poucos anos e depois ele muda muito pouco. Mas isso é referente ao metabolismo basal, que a gente chama, ao metabolismo de repouso. Ou seja, o quanto você gasta de calorias simplesmente para se manter vivo. Isso não muda ao longo do tempo. Você não tem uma mudança. Ah, mas eu como a mesma quantidade de comida hoje hoje em dia eu engordo um monte, né? Eu como um pouquinho e engordo. Não, isso é mentira. Isso é mentira. A verdade é que você está engordando porque você come um pouco mais, porque você tem mais condições de comprar mais comida hoje em dia do que tinha antigamente, porque você se move menos, porque quando você tinha 20 e poucos anos, você fazia diversas atividades, saía a pé de casa, tinha que ir a pé para a faculdade, para trabalhar, enfim, para qualquer coisa você fazia tudo a pé. Não tinha tanto dinheiro para comer na rua. Hoje em dia você faz tudo de carro. Hoje em dia você tem iFood, pede iFood o tempo todo. Hoje em dia você come comidas com mais gordura, com mais açúcar, que são mais palatáveis. Então você está engordando por causa disso e não porque o seu metabolismo está mais lento. Porém, isso tudo está fazendo com que o teu músculo também diminui a capacidade dele de captar açúcar e, consequentemente, você acaba acumulando mais gordura. Mas isso não tem nada a ver com a velocidade do teu metabolismo. Mas, enfim, você tem mudanças no metabolismo da glicose, no metabolismo do açúcar, tem esses problemas, né? A dificuldade de fazer exercícios, pouco tempo, você tem a vida corrida, não tem tempo para ficar 1h30 na academia, você tem 40 minutos de treino, você tem dificuldade para aprender certos exercícios, você não tem paciência também para aprender certos exercícios, você não vai ficar pagando vexame na academia, carregando um monte de peso de um lado para o outro, não digo nem vexame, mas é uma incomodação danada fazer isso. Então, você vai ter medo de colocar carga e chegar próximo da falha em certos exercícios. Então é por tudo isso que eu digo, faça exercícios mais simples, exercícios que você tem mais confiança para fazer.
Converse isso com o seu professor, peça para que ele inclua mais exercícios que você tem mais facilidade. Não precisa ficar mudando de exercício o tempo todo, você pode fazer o mesmo exercício por um ano inteiro. Para com essa mania de querer mudar exercício o tempo todo. Continue com os mesmos, fazendo cada vez melhor. Chegue cada vez mais próximo da falha. Exercício que você tem confiança de colocar carga e chegar próximo da falha. Isso é extremamente importante. Quanto mais o tempo passa, mais importante é você conseguir chegar próximo da falha para ganhar massa muscular. Todas essas coisas é o que eu digo, que são importantes, que são diferenças do treino de mulheres de 40 e poucos anos para o treino de meninas de 20 e poucos anos.